Dando continuidade aos nossos estudos, o nosso tema hoje é a cultura, ou seja, como a cultura pode influenciar, já que ela é uma fonte, como então ela pode influenciar na nossa teologia. E eu gostaria de deixar algumas questões aqui. Primeiro, a primeira, Deus é contra a cultura? Segunda, a Bíblia é contra a cultura? E sua igreja, o que é que você acha? A sua igreja deve abraçar a cultura ou como é que ela deve agir diante dos costumes? Considerando a primeira questão, a gente pode perceber na vida de Jesus que Deus jamais foi contra a cultura. Prova disso é que Jesus veio, nasceu da Virgem Maria e Jesus seguiu os costumes da época. Jesus vestia roupas como os judeus vestiam. Tanto é que Judas precisou, para identificar Jesus, dar um beijo, porque Jesus se assemelhava com as pessoas que estavam ao seu redor. Jesus poderia ter vindo com vestes celestiais, mas além dele se fazer homem, carne, habitar entre nós, Jesus teve uma profissão, viveu entre nós, fazendo muitas coisas que as pessoas da sua época faziam. Cabe aqui uma observação, que Jesus nunca deixou os costumes, a cultura da sua época violar a lei de Deus em sua vida. Com relação à Bíblia também, as histórias da Bíblia mostram que a Bíblia respeitou a cultura da época. O relato mostra ali em Gênesis, em Êxodo, quando diz que o povo de Israel saiu do Egito, o relato diz que não contou mulher nem criança. Isso não quer dizer que a Bíblia não respeitava as mulheres nem as crianças, mas é que a linguagem, respeitou a linguagem da época, respeitou a cultura, que naquela época, na verdade, era assim mesmo, contava os homens e não contavam as mulheres nem as crianças. E com relação às igrejas também, a gente percebe que as igrejas, elas acatam a cultura do local, da época. Você pode perceber que os cristãos, eles não se vestem da mesma forma que se vestiam há 30 anos atrás. Então a cultura muda, a sociedade muda, e em vários lugares onde existe a igreja da sua religião, você pode perceber que os irmãos, talvez, do Brasil tenham alguns costumes que na África são totalmente diferentes. Agora, o que é que a igreja deve cuidar? É não deixar que a cultura prejudique seus dogmas, suas doutrinas, seus princípios, que jamais um princípio deve ser trocado por uma cultura, mesmo que passe 1000 anos, 300 anos, 400 anos, não. O princípio deve sempre sobressair em relação à cultura. Nós percebemos aqui no Brasil e em vários países do mundo que é uma cultura que no final do ano, no período ali do Natal, as famílias se reúnam, façam uma ceia e onde é servido ali o vinho, e muitas vezes o vinho com álcool. Mas aí você é cristão, sua religião não permite o uso de álcool, de acordo com a Bíblia. E o que é que você vai fazer? Você vai deixar de se reunir com sua família? Não, você não precisa seguir a cultura de, para se reunir com a família e comemorar o Natal, não necessariamente você vai ter que tomar álcool. Mas você pode participar de uma ceia e você se abster ali do uso de álcool. Com essa atitude, você estará dizendo ali, testemunhando para sua família, que você respeita aquela cultura, mas você tem um princípio que te impede de participar daquela questão do uso de vinho com álcool. Na verdade, todos nós pertencemos a culturas específicas. Também somos influenciados e moldados pela cultura. Nenhum de nós escapa dela. Basta analisarmos o quanto do Antigo Testamento é a história do antigo Israel sendo corrompido pelas culturas ao seu redor.
O que nos faz pensar que hoje as coisas ocorram de modo diferente? A palavra de Deus também foi dada em uma cultura específica, embora não seja limitada a essa única cultura. Mas mesmo que os fatores culturais influenciem inevitavelmente nossa compreensão da Bíblia, não podemos perder de vista o plano e o fato de que a palavra também transcende as estabelecidas categorias culturais de etnia, império e status social. Essa é uma razão pela qual a Bíblia ultrapassa qualquer cultura humana e é até capaz de transformar e corrigir os elementos pecaminosos que encontramos em todas as culturas. Nós podemos imaginar também quando Jonas pregou em Nínive, que todo o povo se arrependeu, inclusive os governantes. Muito da cultura daquele povo, que feria a lei de Deus, foi abandonado pela nação. Exatamente porque a cultura ela não pode estar acima da Bíblia, da palavra de Deus. Quando você tem um costume que fere a palavra de Deus, que quebra a lei de Deus, ou alguma recomendação, você precisa abandonar essa cultura, mesmo que tenha sido da sua infância. Quando lemos 1 João 2, 15 a 17, João diz que não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Como podemos viver no mundo e ainda assim não ter uma mentalidade mundana? João ensina aqui que nós vivemos no mundo, estamos no mundo, mas nosso coração não deve estar nas coisas do mundo. A cultura, como qualquer outra faceta da criação de Deus, é afetada pelo pecado. Consequentemente, ela também está sob juízo de Deus. Evidentemente, alguns aspectos da nossa cultura podem se alinhar muito, mas muito mesmo à nossa fé. Mas devemos sempre ter cuidado de distinguir entre essas duas. Você não pode confundir a sua fé com a cultura. Você não pode deixar que a sua fé seja manchada, maculada por um costume que talvez na sua família vem de geração em geração, mas se fere a lei de Deus, você tem que abandonar. Algumas comidas que você comia antes de conhecer a palavra de Deus, e quando você lê Levítico 11, você percebe que Deus pediu para não comermos alguns alimentos. Então você abandona essa cultura alimentar e você agora vai viver uma contracultura. Há uma escritora americana chamada Ellen White que escreveu em um dos seus livros que os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e em interesses. Não devem, porém, se isolar do mundo. O Salvador se misturava com as pessoas. Então aqui a gente vê através desse livro de Ellen White, escritora americana, que Jesus ele se misturava com as pessoas, mas ele não deixava que os costumes, que a cultura das pessoas o afastasse dos princípios da lei de Deus, dos princípios da sua palavra, da Bíblia. Neste estudo de hoje aprendemos que a Bíblia está acima da cultura, os princípios, nosso relacionamento com Deus, nossa forma de entender a teologia, aquilo que Deus revelou, está acima da cultura. Respeitamos a cultura, não somos contra os costumes, mas devemos avaliar se esses costumes estão contra a lei de Deus, estão contra a palavra de Deus. Oremos então. Maravilhoso Deus, através desse estudo, Senhor, queremos tomar a decisão se estamos praticando algum costume, alguma cultura, preservando alguma cultura que está indo contra a Tua palavra, contra os Teus princípios. Que o Senhor nos dê forças para abandonarmos, em nome de Jesus.